O princípio daquilo que nos leva sempre a viver algo além da naturalidade é crermos naquilo que Deus já declarou. Eu sei que para a nossa mente humana conceber isso é desafiador, por quê? Porque quantas pessoas já falaram que ia fazer algo para você e essas pessoas não cumpriram com aquilo que falaram? Eu mesmo, quem sabe, sendo esposo da Cara, eu já devo ter falhado com algumas coisas. Não, amor, semana que vem eu vou lá pendurar aquele quadro, né? Passa semana que vem, passa mês que vem, comemoramos Natal, Ano Novo e o quadro continua no mesmo lugar. Então isso vai gerando o quê? Um padrão na nossa mente, né? Eu estou acostumado que as pessoas falam que vão fazer e não fazem. E quando a gente ouve Deus falando que Ele já fez, que Ele já realizou, que em Cristo somos mais do que vencedores, que nele podemos todas as coisas, porque Ele que nos fortalece, aquele que começou Ele é fiel para cumprir. Você fica pensando, mas será que realmente vai ser assim? Será que Deus também não vai falhar? Será que Deus também não vai deixar de cumprir com a sua palavra? E aí está o grande problema, porque a nossa guerra, a nossa luta diária é fazer com que a carne seja sucumbida pelo Espírito. Nessa militância diária, nós precisamos fazer com que o nosso Espírito seja avivado, para que possamos crer nas coisas do Espírito e vivenciarmos isso no natural. Porque naturalmente o mundo tenta colocar um padrão na nossa mente. E é por meio dessas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, que vai nos levando a acreditar que Deus vai fazer exatamente como as pessoas estão fazendo. Existe um pregador que eu gosto muito, americano, John Bevere, ele vai dizer que quando nós achamos que Deus ele vai agir igual aos seres humanos agem, isso é porque nós estamos reduzindo a glória de Deus à glória de homens. Porque ainda falta temor no coração, e temor não é medo, mas é saber que a todo momento Deus está me vendo e entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O profeta Balaão, corrompido, ele mesmo disse, Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E porque existem tantos incentivos da palavra de Deus para nos levar a crer nas promessas que Ele tem para a nossa vida. É porque sem fé eu não consigo acessar essas riquezas. Você entende porque é importante você sempre estar aqui neste ambiente profético, neste ambiente de graça e favor, para que a sua fé continue sendo edificada e a cada romper, e a cada passo, e a cada jornada você possa comprovar e ver que Deus é na sua vida, porque a palavra vai te levar a viver isso. Não tem como dizer que Deus é bom somente dizendo. O salmista vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar um romper na sua vida. Você precisa provar uma nova temporada na sua vida. Você precisa provar uma intervenção divina, seja na saúde, no casamento, nas finanças, seja onde for. Mas a palavra é a base para que tudo isso aconteça. Porque é a base que vai dar sustento para a sua fé. Ora, você está crendo em quê? Eu estou crendo na palavra. Porque as pessoas podem falhar, mas Deus não vai falhar. Deus nunca vai falhar. Se você crer que Ele vai fazer, eu posso te dizer algo, Ele vai fazer muito mais do que aquilo que você está esperando, porque a sua mente é muito pequena para conceber as grandezas da glória do Senhor. Mas faça o mínimo, creia em algo. Creia, quem sabe, num Fiatzinho 147. Aí você vai receber um carro mais novo. Creia pelo menos num marido, né, com tanque reduzido. Aí Deus vai tocar no coração dele e ele vai ficar com o abdômen trincado. Mas crê em algo. Meg, vamos nessa jornada. Crê em algo. E Deus vai fazer. Você crê nisso, meu irmão? Eu queria que você aplaudisse ao Senhor se você de fato está crendo que Ele vai gerar um romper na sua vida. Não, desse jeito, esse aplauso aí não vai acontecer nada. Se for para Ele, dá para ser melhor. Isso, misturado com glória a Deus e aleluia. A gente precisa vibrar, irmãos. Fé é vibrar, é crer. Se você está mal, você começa a trazer a palavra, a meditar na palavra, o teu coração começa a sentir essa verdade, você começa a vibrar. Quando a gente estava no mundo, a gente vibrava, né? Quem nunca vibrou aqui dançando na boquinha da garrafa? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quem nunca vibrou aqui segurando o tchan, amarrando o tchan e tchan, 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 tchan? Hã? Ah, o Santa Ronja, então na igreja não, já.
Já não é revelação não, é sentimento, tá? Então vibre com a palavra, amém? Gênesis, é Ruth, mas vou começar em Gênesis. Só para burlar o padrão mental. Vocês acham que tem que ser tudo assim? Não, não é. Deus não é Deus de padrão, Deus é Deus de princípios. Gênesis 49, verso 10. Amém, amados? Gênesis, olha aí, ó, Davi está sintonizado comigo. Gênesis 49, verso 10 vai dizer: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Vou ler de novo. Até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Espírito Santo, te peço que em nome de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. E que toda distração, toda incredulidade, tudo aquilo que não tem sociedade contigo, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que as nossas preocupações sejam sufocadas pelo teu cuidado. Que toda ansiedade seja lançada no mar do esquecimento, porque sentimos o seu afago. Que tudo aquilo que porventura venha a latejar na nossa mente, para que não haja um romper da sua palavra, que caia agora por terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Um milagre vai acontecer, meus irmãos. Um milagre vai acontecer. Deus, Ele é um Deus onipresente. Mas o propósito, Ele tem endereço. Deus, Ele está em todos os lugares. Pense no lugar mais remoto dessa terra. Deus também está lá. Ele é onipresente. A palavra oni, que é omni, que vem do grego, significa pleno, completo, todo. Ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, enquanto nós estamos aqui, Deus está no Brasil, Deus está na Europa, Deus está na Ásia, Deus está em todos os lugares. Mas o propósito que Ele tem com você não está em todos os lugares. O propósito que Ele tem com a sua vida tem endereço, tem geografia, tem localidade. E saber disso é importante porque vai abreviar acontecimentos na sua vida, vai acelerar processos na sua vida e vai evitar certos desamores pela jornada desnecessário. Ruth capítulo 1, agora nós vamos até a Ruth, que tanto vocês queriam que eu lisse Ruth. Ruth capítulo 1, verso 1, vai dizer que na época dos juízes houve fome na terra. E um homem de Belém, da onde? De Judá. Repita comigo, Judá. Com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Por causa da fome que ali havia, eles agora se movimentam geograficamente. Eles saem do lugar onde nós lemos aqui. O lugar onde havia uma promessa. O lugar da onde o cetro jamais se apartaria, até que viesse o dono deste cetro. Agora ele se move, mas ele se move o quê? Por causa da necessidade. E quantos de nós temos nos movido por causa das necessidades? Quantos de nós temos tomado decisões por causa da necessidade? Seja no casamento, por não receber o afeto que você esperava receber, seja em um relacionamento, por não ter recebido o mesmo cuidado, então por causa da necessidade, pela falta do afeto, você decide às vezes tomar decisões radicais que podem impactar o rumo da sua jornada, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja em qual área da sua vida for. Mas quando nós entendemos o princípio daquilo que está sendo ensinado, a primeira coisa que eu preciso entender para a minha vida é: eu não posso me mover pela necessidade, mas eu tenho que me mover pelo propósito. Porque se o propósito tem endereço, se o propósito ele tem destino, eu preciso entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida e não quais as minhas necessidades. Porque das suas necessidades Ele tem cuidado. Deus tinha um propósito com Abraão em Canaã. Mas Abraão passou por processos desnecessários por causa da necessidade. Porque quando ele chega em Canaã, vai dizer que na terra havia fome. Tinha fome na terra. Mas a Bíblia não diz que Abraão estava passando fome. Tinha fome em Judá, mas a Bíblia não fala que eles estavam passando fome.
O problema é quando nós tiramos os olhos da promessa, nós vamos sempre nos guiar pela necessidade. E é importante que haja necessidade, porque a necessidade comprova aquilo que nós estamos crendo. Porque se tudo dá certo e acontece exatamente do jeito que eu quero, para que ter fé? Não faz sentido. Para que eu vou usar a fé se tudo está convergindo, acontecendo exatamente nos mínimos detalhes, do jeitinho que eu quero? Mas, inevitavelmente, e penso até que por uma permissão para que a nossa fé possa ser forjada, para que possamos crescer em fé e ter resultados em fé e falarmos com propriedade sobre fé, que Deus permite certas necessidades. Judá, terra de promessa. Judá, terra da onde viria o rebento, da onde viria o Redentor. Judá, lugar onde nosso Senhor Jesus nasceu. Mas havia fome. Quem sabe hoje você está vivendo exatamente nesse cenário, é a terra da promessa. É a terra da prosperidade, é a terra da riqueza, é a terra que tudo acontece. Mas há necessidades. Mas é importante que essas necessidades aconteçam, porque essas necessidades estão te levando a um novo nível de fé. Essas necessidades estão mostrando para você mesmo que quem sabe você não crê tanto em Deus como acredita crer. Mas é justamente nesse cenário onde algo grande e extraordinário vai acontecer. Porque você precisa entender, eu não me movo por necessidade, eu não me movo por conveniência. Porque quem se move por necessidade também vai se mover por conveniências. Porque ainda não entendeu o propósito. A necessidade de não ter ou a necessidade de querer mais. A necessidade de querer dar um passo mais largo que a perna. Quem já ouviu esse ditado? E é interessante que, algum tempo atrás, Deus pediu que eu saísse realmente de uma realidade que eu estava vivendo. Eu não vou falar em detalhes, porque senão muita gente vai saber disso. Mas era uma sociedade onde... era uma situação onde havia outras pessoas envolvidas, ou seja, uma sociedade. E foi exatamente porque muitas decisões, por causa de uma necessidade, de querer ser o que não era, de querer mostrar o que não tinha, levou com que o propósito fosse perdido pelo caminho. E às vezes muitos de nós estamos exatamente assim, a gente está tentando mostrar algo que não somos, estamos tentando vender uma realidade que não é, por causa de uma necessidade de tentar mostrar algo que não existe. Então você precisa entender que aquilo que Deus espera de mim, de você, não é mostrar o que não somos, mas é mostrar o que Ele tem comigo e com você. É mostrar aquilo que Ele tem na sua vida. Porque quando eu mostro aquilo que Ele tem comigo, significa que eu estou me movendo por um propósito. Por conveniências e necessidades, e seja lá o que for, a gente poderia hoje não estar vivendo o propósito. A gente poderia, quem sabe, estar em um padrão muito melhor, em mesas mais sofisticadas, com pessoas mais renomadas, tudo que naturalmente as pessoas querem, buscam, correm atrás disso. E quem sabe não há nenhum problema, contando que haja um propósito por trás disso. Mas nós decidimos viver o propósito. Carlos, e por que é tão importante viver o propósito? Eu te explico. Porque eles tomaram uma decisão que impactou definitivamente a vida deles. Porque decidiram se mover pela necessidade. A atitude de Elimeleque representa um mundo caído. Elimeleque é o esposo de Noemi, que decidiu juntamente a irem para o lugar onde eles sabiam que encontraria comida. Porque já que aqui tem fome, então vamos para o lugar onde existe comida. Mas Deus não disse que era para eles irem para Moabe. Moabe era uma terra amaldiçoada. Moabe, para quem não sabe, é fruto das duas filhas de Ló que o embriagaram e tiveram filho com ele. Então, tiveram 2 filhos. Então, nasceu dali dessa relação ímpia, dessa relação terrível. Nasceu o povo de Moabe e os amonitas, que se tornaram inimigos do povo de Deus. Então essas pessoas que estavam no lugar da promessa, por causa da necessidade, agora vai viver com os inimigos do povo de Deus. Quais as alianças você tem feito por causa da necessidade? Quais são os assuntos que você tem dado ouvido e se entregue a eles por causa da necessidade? Só que essa necessidade, infelizmente, ela teve um custo muito grande. Eu não quero trazer medo, porque existe todo um contexto, uma revelação, eu estou te levando para isso. Fica calmo, a mensagem vai melhorar. E vai dizer em Ruth capítulo 1, verso 3, que infelizmente morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos.
É terrível, né? Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. Engraçado que o 10, falando de numerologia, ele representa o número da incredulidade, que representa exatamente os 10 espias, que foram juntamente com Josué e Caleb e não acreditaram nas promessas de Deus, por causa da necessidade. Então agora Noemi se vê sozinha, desamparada. E eu entendo que existem alguns preços, e é por isso que Deus está ministrando, porque como pastor compete a mim alertar você, que você não pode tomar decisões que possam impactar a sua vida por causa da necessidade. Porque infelizmente, por causa desta decisão, ela agora está viúva e sem os 2 filhos. Noemi decide voltar. Dentro desse cenário tão terrível, ela agora decide recomeçar a sua vida. E juntamente com ela volta Ruth e Orfa. Só que no meio do caminho ela aconselha as suas 2 noras e Orfa decide voltar e Ruth decide ir com ela. E Ruth fala, não, aonde você estiver, ali eu estarei. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. Ou seja, alguém que sai de um lugar que tinha tudo, agora começa a se mover por um propósito. Uma pessoa que tinha tudo para ficar onde estava, tinha família, tinha amparo, tinha sustento. Por causa do propósito, ela decide seguir a sua sogra. E é por isso que o livro leva exatamente o nome de Ruth. Por quê? Porque Ruth foi aquela que decidiu se mover por propósito. A sua vida será reconhecida, as suas conquistas serão nomeadas quando você não estiver mais aqui, não porque você se moveu por necessidade, mas porque você viveu por um propósito, porque você lutou por um propósito, porque você abriu mão de coisas por um propósito, e nisso, sem que você perceba, o nome de Deus está sendo glorificado e, consequentemente, um legado está sendo construído na sua vida. Quando você partir, as pessoas vão lembrar de você dizer, é verdade, Ellen se movia por propósito. Ela nos deixou um legado e é tão lindo tudo que ela fez, porque ela acreditou, ela batalhou, ela se empenhou em prol daquilo. E esse exemplo vai percorrer de geração em geração. Os filhos, os netos, os bisnetos, todos vão ver Deus na vida daquela que já partiu, mas porque ela viveu em prol de um propósito. Deus está falando com alguém que essa noite se mova pelo propósito. Então agora elas voltam. Então Ruth, dado toda a situação que está vivendo, ela agora precisa buscar sustento. E ela começa a recorrer a terras, porque em Levítico capítulo 19 vai dizer que é uma lei que Moisés instituiu para que todos os escravos e estrangeiros pudessem recolher das espigas que caíssem pelo chão, pelo caminho. Então Ruth sai agora para colher espigas pelo caminho, em terras como se fosse uma estrangeira, uma escrava. E nesse processo que ela está ali recolhendo essas espigas, ela para numa terra de um homem chamado Boaz. E quando Boaz perguntou, quem é essa moça que está aí? Eles disseram, Ruth é nora de Noemi, esposa do falecido, de Marlon, que morreu lá em Moabe. E ele fala, eu tenho ouvido falar dessa moça. Eu tenho ouvido falar de tudo que ela fez por amor à sua sogra. Eu quero que vocês tragam e a tratem ela como se fosse uma serva, como se fosse alguém dos nossos, e não a moleste. E nesse dia a Ruth foi, ela colheu tantas coisas e ela voltou com uma prosperidade tão grande para casa, porque Deus deu favor a ela. Porque quando você está se movendo por propósito, entenda algo no seu coração, Deus vai gerar favor nos seus caminhos. Pessoas abrirão portas para vocês, pessoas te trarão para perto, pessoas te conectarão com outras pessoas. Haverá graça de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque quando você se move por propósito, não existe ninguém mais interessado em patrocinar o seu propósito a não ser o dono dele. Então você precisa continuar nessa jornada, independente das necessidades, porque Ruth foi para essa jornada. Ela foi para viver um propósito. E Deus deu graça, Deus deu favor. Só que sem que ela soubesse, na atualidade a gente brinca dizendo que é jesuicidência. Ela estava justamente na terra daquele que era parente do falecido Elimeleque, que era um dos únicos que poderia redimir a família, que poderia resgatar a família para que eles não fossem entregues ao opróbrio, à vergonha, à rejeição. Então quando ela volta para casa com o seu cesto cheio de espigas,
a sua sogra fica maravilhada, pergunta, uau, o que aconteceu? Ela explicou e falou o nome do Boaz, e a Noemi vira para ela e fala, bom, Boaz, ele é um dos nossos parentes remidor, ele tem remidor é resgatador, aquele que tem o poder de resgatar, de remir, de tirar da vergonha. E aí Noemi dá um conselho para Ruth, dizendo que ela fosse até ele por um cerimonial, existe todo um princípio por trás disso, que ela pudesse pedir que ele a resgatasse. E Boaz ficou engrandecido com o propósito, com a simplicidade dela. E ele vira para ela e fala, bom, existe um outro parente que ele tem o direito, ele deve resgatar vocês. E se porventura ele não quiser resgatar, eu a resgatarei. E aí então, no próximo dia, Boaz, inquieto com aquela situação, ele marca com esse parente mais próximo, que era aquele que tinha o direito de poder resgatar Ruth, Noemi e todas as posses que elas tinham, que eram dos herdeiros, para que não fosse perdido. Porque viúvas, elas não tinham direito de possessão, tinha que ter um homem, tinha que ter um cabeça. Então, esse parente, ele falou para Boaz, bom, eu aceito resgatar as terras. Aí Boaz vira e fala assim, bom, se você resgatar as terras, você também precisa resgatar Noemi e a sua nora, a estrangeira que está com ela. Ele falou assim, bom, isso aí eu não posso, porque eu não posso comprometer a minha herança. É exatamente pessoas que querem andar com você, mas não querem ter compromisso. Elas só querem tirar benefício daquilo que você pode dar para elas. Você já conhece alguém assim? Já viu? É exatamente esse parente, né? São pessoas que só querem levar proveito. O que a Karen tem para me dar? O que eu posso aproveitar dela? O que eu posso tirar dela? Quais são as conexões? Qual é o recurso? Qual é o investimento? Qual é a parceria? Mas eu não quero compromisso com ela. Se você estiver mal, procure quem possa te ajudar. Eu não te ajudo. Se você estiver precisando de conselho, eu só quero o seu dia bem. Eu só quero o seu dia bom. São pessoas exatamente assim. E ele vai agora e pula do barco. E Boaz então diz, bom, já que você não quer, com todas as testemunhas na volta, eu agora sou o parente resgatador de Ruth e Noemi, e juntamente com todas as possessões. Então Ruth 4,13 vai dizer que Boaz casou-se com Ruth, e a ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Para exemplificar e vocês entenderem porque toda a Escritura, ela fala unicamente de uma pessoa, se vocês não sabem. Toda a Escritura, ela fala unicamente de Jesus. Para que vocês entendam quem é Ruth, Ruth somos nós. Aqueles que estávamos fora, que não éramos pertencentes à terra da promessa, o povo hebreu, o povo de Israel, aqueles que não tínhamos direito à salvação, mas Isaías vai dizer, fui chamado por um povo que não me conhecia, uma nação que não me conhecia, eu me disse, eis-me aqui, me tornei conhecido para esta nação. Esses somos nós, os gentios, os pagãos, aqueles que não tinham parte com o povo de Deus, somos representados por essa mulher. Então, quando ela entende que havia um propósito por trás daquilo, Deus começa o quê? A conceder graça a ela. E a graça foi tão grande que agora ela não é só resgatada, mas ela é também reconhecida como esposa de Boaz. E ele a tomou como mulher e a possuiu o Senhor. Preste atenção, o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. O verso 18 vai dizer, esta é a história da descendência de Pérez. Pérez gerou Esrom. Eu estou lendo Ruth 4, verso 18. Esrom gerou Roão. Roão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, aquele que se casou com Ruth. Boaz gerou Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Essa mulher, que era uma estrangeira, nada mais, nada menos, ela entrou na linhagem real. Ela que vocês estão vendo aqui, ela entrou na linhagem do rei Davi. Mas muito mais do que da linhagem do rei Davi, se você ler em Mateus capítulo 1, verso 16, segura comigo, porque é uma revelação aqui. Mateus capítulo 1, verso 16, vou começar a partir do verso 16, vai falar sobre toda a genealogia de Jesus. E vai dizer, Jacó gerou José, marido de Maria.
A gente pode começar no verso 15. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Aí quando você anda uns versos à frente, vai continuar falando sobre toda a genealogia, que faz parte da genealogia de Jesus. Em Mateus 1,16 vai dizer, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Agora vocês vão entender o que significa o parente resgatador. Essa mulher, que era uma gentia, que fazia parte de um povo que não era o povo de Deus, ela vai para um lugar, recebe misericórdia, graça, favor, e este homem chamado Boaz a toma como esposa, dá a ela dignidade, dá a ela honra e dá a ela posse. De uma simples estrangeira, de uma simples pessoa de uma pessoa que não tinha absolutamente nada, agora ela se torna uma herdeira. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Boaz, ele era um homem rico e influente. Aí você pode estar perguntando, Carlos, mas que tanto você fala de Boaz? O que tem a ver Boaz? Porque se Ruth representa quem nós somos, Boaz representa Cristo. E agora você vai entender uma expressão que eu sei que você já ouviu muitas vezes, você nunca entendeu. Lucas 19, verso 10 vai dizer, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, verso 10, quando você vai ver muitas expressões falando do Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, porque para que Cristo pudesse ser resgatador da humanidade, ele teria que ter um laço, um lastro na genealogia do ser humano, para que ele pudesse ser de alguma forma parente dos seres humanos. Essa expressão, quando ele fala o Filho do Homem, ele está dizendo o resgatador dos homens, o resgatador da humanidade. E essa mesma palavra veio buscar e salvar o que estava perdido. Salvar no grego, sozo, significa manter são e salvo, mas também resgatar do perigo ou destruição. O que eu quero dizer para você? Nós temos um resgatador. Nós éramos a Ruth, estrangeiros, perdidos, desamparados, mas Jesus, ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Jesus é aquele que tem o poder de resgatar você da necessidade da qual você está vivendo. Dessa mesma necessidade que eu comecei falando, que quem sabe você não encontra saída e solução, e por não entender quem Jesus é na sua vida, você acaba às vezes optando em tomar atalhos, destinos, decisões das quais Deus não está nela. Ele está dizendo essa noite, eu sou o seu resgatador, eu sou um Boaz muito melhor, porque eu morri e ressuscitei, e por você eu já fiz todas as coisas. Deus está dizendo essa noite, eu sou o seu resgatador. Boaz era influente e era rico. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e é a pessoa mais conhecida de toda a humanidade. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem um resgatador. Em meio a essa necessidade que você está vivendo, você pode clamar pelo seu Boaz. O nome dele não é Boaz, é Jesus. Ele tem um poder de te resgatar e de tirar em meio a essa necessidade que você está vivendo. Mas a Ruth fez uma coisa interessante, sabe o que ela fez? Quando ela foi pedir que Boaz a resgatasse, ela se prostrou aos pés de Boaz. Isso fala, sabe de quê? Rendição. É entender quem tem o poder de mudar completamente a sua vida. É entender quem tem o poder de mudar completamente a sua jornada. Toda vez que você ouvir a expressão, o Filho do Homem, grave algo no seu coração. Ele está dizendo, eu sou o seu resgatador. Eu sou o seu parente mais próximo. Porque só sendo parente do ser humano, para que ele o pudesse resgatar, para que ele o pudesse tirar de suas próprias mazelas. Na nossa vida, na nossa jornada, a gente tem poucas escolhas quando se trata de fé. A primeira é continuar agindo e fazendo tudo conforme eu quero fazer. Ou entender que existe um Boaz muito melhor, que tem o poder de mudar completamente a minha história. Porque Boaz, ele não proveu apenas uma necessidade. Boaz, ele não só
melhorou a situação de Ruth. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Boaz não deu só um jeitinho naquele momento que ela estava vivendo. Boaz só não comprou uma casinha melhor. Boaz só não deu um recurso, uma mesada, não. Boaz mudou definitivamente a história daquela mulher. Mudou ao ponto do nome dela, que era uma estrangeira, entrar na genealogia de Jesus. Sabe por que isso? Porque, entenda algo, nós não somos filhos de Deus, nós éramos criação de Deus. Mas por causa do nosso Boaz, chamado Jesus, todos nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você hoje não vive mais como estrangeiro, você hoje não vive mais como um peregrino. Mas quem sabe está ainda vivendo, porque a sua mente é como se você ainda fosse estrangeiro. A sua mente, quem sabe, ainda como a de Ruth, recém-chegada de Moabe, catando espigas, lutando pela necessidade, pelo pão de cada dia, ao invés de se prostrar nos pés daquele que tem o poder de resolver todas as coisas, dizer: resgata-me. Você tem um poder para fazer isso? Me tira dessa situação, me tira desse momento, me tira dessa privação, me tira essa humilhação, me tira dessa realidade. Eu não sei qual quadro que hoje você se encontra, mas Deus está dizendo: eu sou o seu resgatador. Por legítimo preço pago. O preço já foi pago para que você pudesse ser resgatado. A sua família não vai ser envergonhada. Você não vai passar por privações, por humilhações, porque há um preço que foi pago por você. Jesus, o seu resgatador, está dizendo: se você se prostrar diante dos meus pés e reconhecer quem eu sou na sua vida, eu posso mudar a sua história. Pare de se mover pela necessidade. A necessidade do que eu preciso ou a necessidade do que eu quero. Se mova pelo propósito. É interessante que, se a gente analisar o contexto, Ruth ela poderia ter ficado onde ela estava. E ela viveu uma vida medíocre. Entenda que a palavra medíocre é viver o que todo mundo vive. É ter o mesmo resultado que todos têm. Mas ela decidiu fazer algo que ninguém quis fazer, inclusive Orfa, a sua colega, cocunhada. Ela poderia ter tomado a mesma decisão, mas ela, diferente de Orfa, falou: não, eu vou me mover pelo propósito. Eu quero viver algo novo. Não tem uma canção que fala: eu quero viver algo novo? Eu quero viver algo novo. E a pergunta que fica aqui é: até quando você vai continuar se movendo só pela necessidade? Até quando você vai continuar se movendo só pelas suas conveniências? Você acha que os seus resultados são fantásticos, mas eu quero te dizer que os seus resultados, eles são medíocres. Você acha que conseguir um escape, um alívio é extraordinário, mas isso é mera misericórdia de Deus na sua vida. Porque quando nós entendemos a diferença de misericórdia e ser resgatado, que é graça, ou seja, eu não merecia. Eu era um estrangeiro, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para ser resgatado? O que eu fiz para viver o que eu vivo? É favor de Deus. Quando você entende, você não vai querer mais ficar lutando pela misericórdia, porque misericórdia, como Jeremias disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas somos exilados, somos levados, somos torturados, somos humilhados, mas graça é fazer aquele que nada é se tornar tudo. Graça não é Deus dando algo para alguém que não merece, mas é tornando alguém que não merece merecedor, como Ele fez com Ruth. Ele não deu para Ruth estrangeira, Ele a tornou merecedora. Ela agora é minha mulher, ela agora é minha esposa. Entenda algo, você é noiva de Cristo, você é merecedor de tudo o que Ele já fez por você. Ele não está dando para você porque você merece, é porque Ele te tornou merecedor, é diferente. Ele é o seu resgatador. Agora você imagina, se Boaz chegasse para Ruth e dissesse: não, eu quero resgatar, eu quero mudar a sua vida, quero te dar uma nova história. E ela dissesse: não, para mim tá bom, só estar aqui catando essas espigas. Se você só agir de misericórdia, deixar eu trabalhar debaixo desse sol, eu sei que é cansativo. Chega no final do dia, eu estou exausta, mas para mim tá bom demais. E era um propósito tão grande que havia no coração dela, que quando ela fala para Boaz que gostaria de ser resgatado por ela, ele falou: bendito serás tu,
Porque você poderia ir atrás de um jovem, você poderia ir atrás de outras situações, mas você resolveu vir até a mim. É como se Deus estivesse dizendo, você pode recorrer a muitas coisas, você pode. Você hoje tem livre agência, né? Como alguns teólogos vão dizer, eu gosto da tese, porque a gente fala muito sobre livre arbítrio, mas o livre arbítrio é eu peco, não peco. É a escolha de pecar e não pecar, que acontecia na dispensação da inocência edêmica. Só que quando o pecado se dá conhecido, não existe mais opção. Todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Então você tem a sua livre agência. O que é? Eu vou, não vou, faço, não faço, escolho, não escolho, me conecto, não me conecto, compro, não compro, viajo, não viajo, é a sua escolha. É a sua vida, é o seu mundo. Mas todos aqueles que decidem viver para Deus e aceitar Jesus como seu resgatador, passam a viver pela graça. Vivo o que vivo, faço o que faço, não porque eu mereço, mas porque Ele me tornou merecedor. Não porque eu fiz algo para merecer, mas porque Ele fez tudo por mim. Ruth agora se torna uma mulher rica, respeitada. Algo que nem ela sabia que tão grande seria na vida dela. Passou-se milhões e milhões de anos estamos pregando sobre Ruth, e nem ela sabia que ela faria parte da genealogia de Jesus, do Salvador da terra. Quando você decidir viver o propósito de Deus para a sua vida, coisas que vão acontecer, que não chegou na sua mente, que não chegou no seu coração, e gerações vão dizer, é verdade, ela decidiu se render e aceitar o resgate de Jesus como seu Salvador. Você vai ver coisas extraordinárias na sua vida. Isso não é um jargão, é a palavra que está nos mostrando. Você vai viver coisas extraordinárias na sua vida. E toda vez que a Bíblia disser que o Filho do Homem, você vai lembrar, é verdade, Ele era o meu parente, Ele era o meu parente mais próximo. Ele era o meu irmão, Ele me resgatou, Ele me redimiu, Ele me regenerou, Ele me tornou uma nova criatura. Porque Evangelho, entenda algo, não é melhoria de vida, é nova vida. Ruth, antes de Boaz, era só uma estrangeira. Agora não, agora ela é esposa de Boaz. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu te explicar algo. Deus não quer melhorar a sua vida, Deus quer te dar uma nova vida. Por isso que Paulo vai dizer que nós fomos batizados no seu batismo de morte, porque simbolicamente quando você submerge nas águas batismais, quando você levanta, o seu antigo eu morreu, agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia vai dizer, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar algo, para ficar bem claro para você. Digamos que Tiago está aqui, cometeu vários delitos, aqui na América. Roubou, matou, explodiu banco, fez um monte de coisa. Aí existe agora um mandato de prisão para ele. Para piorar, prisão perpétua. Porque o que você fez aqui, não tem anos na prisão que pague. Só que acontece, sabe o quê? O Tiago, numa troca de tiro com a polícia, ele morre. Aí ele é sepultado. Aí aquela carta condenatória, o mandato de prisão, chega na mão do juiz. O juiz pergunta, e o Tiago não vai ser preso? Aí tem por trás do mandato de prisão tem uma certidão. Aí a defensoria vai dizer, não tem como porque ele faleceu, infelizmente. Então não tem como ir lá no cemitério, algemar o Tiago e levar o Tiago para a prisão. Por quê? Porque morreu-se também a condenação. Quando a Bíblia fala que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, porque você foi morto em Cristo e ressuscitado com Ele. Por isso que o diabo não pode mais te acusar da sua antiga vida. Absorve quem quer. Eu sou nova criatura. Não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Pode vir o mandato, pode vir a ascendência, mas existe uma nova certidão, nova criatura. Não sou mais o antigo Carlos, eu sou um novo Carlos em Cristo Jesus. É uma conjecturação, tá? Não vai ser para matar, roubar. Mas está claro aqui o que é isso? Deus te fez nova criatura. O seu Redentor te regenerou de todas as coisas. Você não é mais quem era antes. E se porventura era, que a partir de hoje você decida, eu quero ser resgatado por Jesus. Senhor, me tira dessa situação que eu estou vivendo, Pai. Me tira dessa privação, dessa humilhação, dessa dificuldade. Jesus, hoje eu entendo que o Senhor me resgatou, que não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor quem vive em mim. Eu quero ser essa nova criatura, Senhor.
Eu quero ser como a Ruth, que recebeu um nome, que recebeu honra, que recebeu posicionamento, que recebeu tudo aquilo que ela não era merecedora de receber. Mas assim como Boaz fez com ela, eu sei que o Senhor é um Boaz muito superior. Resgata a minha casa, resgata a minha família, resgata-me dessa situação. Não quero mais me mover por necessidades, eu quero me mover pelo propósito. Não quero me mover por conveniências, eu quero me mover pela sua causa, porque eu sei que em Ti eu sou mais do que vencedor. Eu sei que eu posso todas as coisas em Ti, porque é o Senhor que me fortalece. Não vivo mais eu, mas é o Senhor quem vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Me resgata, Senhor, essa noite. Você pode declarar isso com fé? Me resgata, Senhor, essa noite. Eu não sei qual o quadro, qual a situação, mas Deus está dizendo, se você clamar e pedir por resgate, Ele é socorro presente em meio às tribulações. Não importa o vale, não importa onde você está. Se você fizer como o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Ele exclama, ele vai dizer, o meu socorro vem de Jesus, vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu escape, é de lá que vem o teu refúgio. Por quê, Carlos? Porque o preço foi pago pelo seu resgate. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Jesus é o nosso parente remidor. Eu expliquei na vez passada para vocês, porque toda vez que você vê o prefixo re em qualquer palavra, é para dar uma conotação de levar a origem de onde veio. Se você está vindo para cá e erra o caminho, você tem que pegar o quê? Um retorno para voltar. Então o prefixo re, ele dá sempre essa conotação de voltar de onde você veio. E quando a Bíblia vai sempre dizer inúmeras vezes, regenerar, redimir, resgatar, é sempre com a intenção de levar o ser humano para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. De onde, Carlos? Do jardim de Deus. Hoje, espiritualmente, nós estamos no jardim de Deus. Quando você aceita o que foi feito pela sua vida, quando você entrega a sua vida e fala, Senhor, me resgata. O problema de não vermos o resgate de Deus é porque Ele nos resgatou, mas a gente continua indo para as plantações catar milho. Você não entendeu, né? Quando as necessidades se apresentam, ao invés de você se refugiar e buscar a Ele, você vai atrás de soluções pela força do seu braço. Você às vezes faz alianças e amizades com pessoas que não deveria fazer por causa das suas necessidades, porque você ainda não entendeu que você foi resgatado por Ele. É como Gálatas capítulo 4 vai dizer, é herdeiro, dono de tudo, mas mente de escravo. Jesus está nos convidando essa noite para termos uma mente de nobreza. Mente de nobreza. Você sabe o que é mente de nobreza? Alguém já viu como que os nobres andam, se vestem, pensam, se relacionam? A Bíblia vai dizer que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não é você ser altivo, mas é você entender que o Espírito Santo, que é a própria presença do Rei dos reis e Senhor dos senhores, habita em você. Então a pergunta que fica é, como que eu tenho que me comportar, como que eu tenho que me ver, como que eu tenho que me sentir, como que eu tenho que pensar acerca das coisas que Ele pode fazer através de mim, por quem sou ou por quem Ele me fez? Como que eu devo me vestir? Por quem eu era ou por quem Ele é em mim? Como que eu devo me relacionar com as pessoas? Por quem eu era ou por quem Ele é em mim? Deus está te chamando para uma responsabilidade essa noite. Sabe que responsabilidade é? Crer que Ele habita em você. Crer que você já foi resgatado. Crer que não existe mais nenhuma condenação contra a sua vida. Crer que você pode todas as coisas. Todas são todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Crer que nele você já é mais do que vencedor. A gente tem que parar com esse negócio, não, eu vou vencer. A gente tem o hábito de falar isso. Mas sabia que isso é antibíblico? Eu vou vencer? Se a Bíblia fala que eu sou mais do que vencedor, eu vou vencer o quê se eu já sou mais do que vencedor? Você já venceu. O processo é porque falta revelação. Quando você tem revelação do momento do que você está vivendo, você vai entender que você já é mais que vencedor.
Por isso que Paulo vai dizer, quem poderá contra a nossa vida? Quem poderá tentar contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não está dizendo que você vai vencer, ele está dizendo, eu já venci por você. Você já é vencedor, você já é vencedora. Você pode declarar em nome de Jesus, eu já sou vencedor, eu já sou vencedora. Porque eu já fui resgatado. Enquanto a Anne sobe aqui, feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Comece você nesse momento a apresentar a sua necessidade e falar, Senhor, eu quero que as minhas necessidades sejam todas elas diminuídas diante do peso que o seu propósito tem na minha vida. Eu não quero mais me mover pelas necessidades, porque hoje eu entendo que eu fui resgatado. Hoje eu entendo que eu fui resgatada. Eu não preciso mais viver certas coisas que eu tenho vivido. Eu não preciso mais me submeter e tratar com normalidade aquilo que não é normal. Eu não posso mais me conformar com esta realidade, porque hoje eu entendo que eu fui resgatado. Um preço foi pago pela minha vida. Um preço foi pago pela minha casa. Um preço foi pago pelo meu casamento. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Não se submeta às mazelas deste presente século. Não se submeta às mentiras de Satanás. O problema é que você está há tanto tempo catando espigas. Você está há tanto tempo passando privações. Você está há tanto tempo recorrendo às necessidades. Seja no casamento, seja na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira. Porque uma chave ainda não virou na sua mente. Você ainda não entendeu que você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Você faz parte de uma nova aliança. Eu gosto tanto dessa expressão nova aliança, porque não tem como tornar novo aquilo que já é novo. A aliança é nova e é nova, permanente. Você faz parte dessa nova aliança. O preço já foi pago pela sua vida. O preço já foi pago pela sua casa. O preço já foi pago pela sua felicidade. O preço já foi pago pela sua vida emocional. O preço já foi pago pela sua vida financeira. O preço já foi pago para todas as áreas da sua vida. Você foi resgatado. Você não faz mais parte desse mundo. Você não faz mais parte dessa realidade, desse mundo caído. Carlos, mas eu vivo nesse mundo. Sim, viva neste mundo, reinando em glória. Viva neste mundo, impactando o inferno, porque a palavra que temos é que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida. Entenda algo, não é a porta que vem, somos nós que vamos como igreja, avançando, ganhando almas, evangelizando, pregando, empreendendo, engrandecendo o nome do Senhor. Jesus vai dizer em João 15, nisso o Pai é glorificado, que vais e dê fruto e o fruto permaneça. É tempo de frutificar. Você foi regenerado, você foi resgatado pelo preço de sangue. É tempo de você romper, meu irmão. É tempo de você romper. Eu quero te convidar a você clamar pela sua vida, você clamar pela sua casa, clamar pelo momento que você está passando. É tempo de você fluir nessa graça. É tempo de você viver vida e vida em abundância. É tempo de você entender que você pode todas as coisas, porque é o Senhor que te fortalece. É tempo de você entender que se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer para o monte se mover e ele vai ser obrigado a se mover, pois nada é capaz de impedir o agir de Deus através da sua vida. Assim como Gabriel falou para Maria, para Deus não há impossível. Assim como Jesus falou para o pai daquele filho possesso, todas as coisas são possíveis. Não é impossível para o Senhor, meu irmão. Não é impossível simplesmente pelo fato de tudo já ter sido realizado por Ele. Impossível é aquilo que nós precisamos fazer, mas para aquilo que já foi feito não existe mais impossível. Grave isso no seu coração. Carlos, por que não é impossível Deus mudar o meu casamento? Porque Ele já levou sobre si todas essas mazelas. Por que não é impossível Ele mudar a minha vida financeira? Porque Ele, sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que vocês pudessem ser enriquecidos. Não existe impossível para aquilo que já foi feito.
Meu Deus, grava isso no seu coração. Não existe impossível para aquilo que já foi realizado. Um preço já foi pago por você. Um preço já foi pago pela sua vida. Tem sido impossível para você, meu irmão, porque você tem tentado na força do braço. Tem sido impossível para você porque você tem usado os seus recursos naturais. Eu quero te convidar você a usar os recursos espirituais. Eu quero te convidar você a trazer à existência aquilo que não existe. Eu quero te convidar você a ativar o poder da fé, que é crer no sobrenatural. Eu quero, em nome de Jesus, incentivar o teu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa agradar dizendo: Senhor, eu creio que eu fui resgatado. Eu creio que em Ti sou mais do que vencedor. Eu creio que eu posso todas as coisas em Ti. Eu creio que eu vou viver o sobrenatural na América. Eu não vou me mover, Senhor, pelas necessidades. Eu não saio daqui sem uma palavra. Eu não me movo desse lugar por causa de situações, porque eu já sou mais do que vencedor. Essa situação não pode me deter, mas isso vai se tornar monumento de fé na sua vida. Você vai olhar para trás e falar: Deus fez, Deus realizou, porque eu acreditei que Ele já tinha feito por mim. Quem sabe você está vivendo um momento bom na sua vida, mas Ele é um Deus que faz infinitamente mais na nossa vida. Não se contenha pelo momento que você está vivendo. Busque mais, creia em mais. Busque pela salvação da sua família, dos seus parentes. Busque pela salvação do seu bairro, da sua cidade. Comece a tratar aquilo que não é como se já fosse. Comece a olhar as pessoas pelos olhos da fé. Comece a olhar as pessoas pelos olhos da fé. Ruth não se deteve pelas suas condições. Ela poderia dizer: quem sou eu para ir até Boaz? Quem sou eu para pedir para que ele me resgate? Mas não tem a ver com Boaz, tem a ver porque havia uma linhagem, ele era o parente remidor. Ei, você não entendeu? Não tem a ver de poder ou não poder. Ele é o seu Criador e consequentemente, por meio de Cristo, Ele é o seu Pai. Então Ele vai fazer, se você crer, Ele vai fazer. Não existe motivos pelo qual Ele não faça. Que toda incredulidade caia por terra essa noite. Comece a celebrar, comece a vibrar o seu milagre. Comece a agradecer como se já tivesse recebido. Ei, dê um brado de vitória essa noite, meu irmão. Comece a agradecer como se já tivesse acontecido. Eu não sei se é a salvação dos seus filhos. Eu não sei se é uma felicidade que você tem buscado. Eu não sei o que você tem clamado em Deus. Mas comece a celebrar essa noite. Eu fui resgatado. Comece a celebrar a sua vida financeira. Comece a celebrar portas abertas. Comece a celebrar por contratos sendo assinados. Comece a celebrar por boas amizades. Comece a celebrar por conexões certas. Comece a celebrar por uma exponencialização financeira. Deus está levantando empresários neste tempo. Ei, comece a celebrar isso no seu lugar em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? A gente fala que vive por fé, não é isso? E a Bíblia diz que a gente tem que viver por fé, mas a gente quer esperar acontecer para celebrar. Meu irmão, você não está entendendo o que é viver por fé? Por isso que é espiritual. Ele por ninguém é discernido, mas ele discerne bem todas as coisas. Às vezes a gente está lá em casa celebrando coisas, fazendo um jantar e por aí vai, glorificando. E às vezes a gente está lá no nosso close orando, olhando certas coisas que a gente tem almejado em Deus, e não pedindo a Deus, mas agradecendo a Deus, porque nele todas as coisas já existem. A gente precisa mudar. A gente quer, não, você já tem. Agradeça. A gratidão libera o que já é seu, porque a gratidão revela o quanto você está crendo que você já é. Meu Deus do céu. Senhor, eu quero. Não, você não quer nada. Você já tem. Comece a agradecer: Senhor, obrigado pela minha empresa. Obrigado porque eu vejo faturamento expressivo. Obrigado porque eu vejo as coisas acontecendo. Obrigado por estar abençoando tanto a América, contratando tantas pessoas, irmãos hispanos, irmãos americanos, irmãos brasileiros. Obrigado, Senhor, porque eu não vim para tirar, mas eu vim para continuar plantando ainda mais nessa terra. Comece a agradecer por isso.
Obrigado, Senhor, por esse casamento. Eu olho para o meu marido, não é nem o que eu queria, mas eu começo a agradecer porque eu não estou vendo isso aqui, eu estou vendo algo muito melhor. Eu estou vendo o Senhor mudando o coração, mudando a mente, mudando o aspecto, mudando o físico. Comece a agradecer e a tratá-lo dessa forma. Você precisa, meu irmão. Se você vem em um ambiente como esse, ouve uma palavra como essa, e algo não chacoalha dentro de você, não chacoalha dentro de você, algo não estremece dentro de você, você precisa orar para que Deus tire essa incredulidade do seu coração. Porque a Bíblia não se trata de algo que vai ser feito, é algo que já foi realizado. Existe apenas uma coisa que vai acontecer, o arrebatamento. Por isso que a única coisa que a Bíblia nos ensina é hosana. Hosana nas alturas, ora vem Senhor Jesus, só isso. Porque é o que vai acontecer. Mas você já é abençoado, você já é vencedor, você já é favorecido, você foi resgatado. Então o que eu preciso? É pedir para que Deus faça ou começar a celebrar por fé que já aconteceu. Se eu vivo por fé, eu não tenho que esperar acontecer para agradecer, eu tenho que agradecer antes que aconteça. Porque fé é tratar o que não é como se já fosse. Como que você está tratando a sua vida? Como você está tratando a sua realidade como se já fosse? Como que você trata a pessoa que está do seu lado como se ela já fosse quem você quer que seja? Como que você trata a sua empresa, a sua economia? Como que você fala? Você fala aqui ou já fala como se já estivesse aqui? Você foi resgatado. Há uma plenitude de favor sobre a sua vida, meu irmão. Há uma plenitude de favor sobre a sua vida. A Bíblia não é um livro sobre nós, é um livro sobre Ele, é um livro sobre aquilo que Ele realizou. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso salvador, Ele é aquele que já fez tudo por mim e por você. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque sabemos que as nossas famílias estão sendo fortalecidas pelo poder da Sua palavra. Obrigado porque nós vamos viver os melhores dias da nossa vida na América. Nós não vamos retroceder, não vamos nos mover pela necessidade, porque sabemos em quem temos crido, e nós cremos naquele que já fez tudo por nós. Senhor, nós cremos que já somos mais do que abençoados em Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já fez. Queremos Te agradecer por esse casamento incrível. Queremos Te agradecer por filhos tão abençoados e obedientes. Queremos Te agradecer por essa empresa tão próspera. Queremos Te agradecer pelo meu trabalho que me reconhece. Eu quero Te agradecer por uma igreja lotada, Senhor, que não cabe tantas pessoas nesse espaço. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque dentro de pouco tempo nós também teremos o nosso próprio espaço. Obrigado, Senhor, porque a nossa igreja já existe. Obrigado porque eu já consigo contemplar um novo prédio, estacionamento, área kids, área dos adolescentes, área dos jovens, novos pastores sendo levantados, novos obreiros servindo ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso já é uma realidade. Obrigado, Jesus. Nós vivemos por fé. Obrigado, Jesus. Obrigado.